beleza? Eu sou o Luiz, matemático. Vamos voltar à aula de número 3 do nosso maravilhoso curso de admissão ao Colégio Militar do sexto ano. Mas como você sabe, antes de iniciar a nossa aula, eu sempre falo um pouco do que a gente viu na aula anterior. E na aula anterior, a gente falou sobre as unidades de medidas que são padrões, que são padronizadas, na verdade, através do nosso corpo humano, que é o palmo, a polegada, a braça, jarda e o pé. Falei também onde cada uma dessas são utilizadas, como por exemplo o pé, ele é muito utilizado para medir a altura de sobrevoo de um avião. A polegada é para medir celular, monitor e TV. E por aí vai. Agora, que você já sabe o que a gente viu na aula anterior, eu gostaria de começar a aula de número 3, que a gente vai falar sobre perímetro, ainda dentro do módulo de geometria. Então, vamos lá. O que significa perímetro, né? O que é o perímetro? O perímetro, ela é uma palavra de origem grega, tá? Ela é de origem grega e ela significa medida da periferia, ou seja, medida de um contorno. A gente usa muito essa palavra no nosso dia a dia, mas num conceito errado. A gente fala sobre a periferia, né? O que seria a periferia de uma cidade? Normalmente a gente diz que a periferia é o lugar, um bairro pobre, não é isso? Uma localidade pobre. Quando na verdade não é isso. Periferia, ela vem de contorno, ou seja, arredores, distante do centro. Como algumas das cidades as pessoas vivem à margem da sociedade, da cidade, né? Não da sociedade, da cidade. Então, criou-se, né, esse conceito que hoje a gente usa a periferia como se fosse uma região pobre, mas matemática também é cultura, geometricamente periferia significa arredores de uma região. Então, o que é arredor de uma região, de um polígono, por exemplo, de uma região geométrica? São as medidas dos lados. Esse tipo de questão cai muito no colégio militar. Por quê? Porque é muito solicitado que você utilize isso para cercar. Toda vez que você vai cercar uma propriedade, você utiliza o perímetro. Então, essa vai ser a palavra-chave quando a questão quiser dizer a você, pedir a você a medida, a quantidade que vai ser cercado uma determinada região. Então, a gente utiliza o perímetro. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu calculo matematicamente? É simples. Você vai pegar a medida dos lados e vai somar. Simples assim. Então, se você quiser cercar essa região triangular, você simplesmente vai somar 3,4 mais 4, ó, não se esqueçam de colocar na mesma casa decimal, e o 2,0. Então, simplesmente aqui vai dar 4 somando 3 mais 4, 7, com 2, 9. Então, se eu quiser cercar essa região aqui, eu vou precisar de 9,4 centímetros. Isso vale com triângulo, vale com retângulo, qualquer que seja o polígono, tá? Você só vai somar os lados. Quando se fala de uma circunferência, aí a gente utiliza uma outra fórmula que não vai cair na prova do colégio militar, porque esse concurso é para o sexto ano e esse assunto vocês trabalham normalmente no oitavo ano. Esse você vai aprender lá dentro do colégio militar, que com certeza você que está estudando, está se dedicando, você vai ser aprovado. Uma coisa que você deve saber sobre o perímetro, que é importante, é quando os polígonos forem regulares, tipo um triângulo, equilátero, por exemplo, um quadrado, ele não vai dar todas as medidas, ele vai dar para você apenas uma. Porque se o triângulo ele é equilátero, significa que os três lados são iguais. Então, nesse caso, você, para encontrar o perímetro, apenas multiplica aquele lado por 3. Se for um quadrado, você multiplica por 4. Se for um pentágono regular, por 5 e por aí vai. O que você precisa saber? Que perímetro é somar a medida dos lados. Um outro polígono aqui, ó, esse polígono assim não tão conhecido, mas eu vou somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5. Então, o perímetro, vocês podem colocar o perímetro como P, tá? 8,5 centímetros, não foi isso? 3, 5, 7, 8 centímetros, 0,5 centímetros, ou também você pode encontrar ele como 2P, tá? O Pzinho minúsculo, 8,5.
Depende do livro, depende do seu professor. Se você for para o colégio militar, seu professor vai falar sobre essas duas formas de você escrever o perímetro. Ou P maiúsculo ou 2P, que seria o P minúsculo. Esse P minúsculo aí significa o semiperímetro, que é a metade do perímetro. Então, 2 vezes a metade significa um perímetro inteiro. E aqui eu trouxe uma questão, um probleminha que utiliza-se muito esse tipo de problema para calcular o perímetro. O problema diz o seguinte: Dona Cleusa resolveu contornar suas almofadas com renda. Ela tem 3 almofadas retangulares medindo 60 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Então vamos tentar desenhar ela aqui, ó. 60 de comprimento por 50 de largura. Mais ou menos assim, né? 60 por 50. Quantos metros de renda ela precisará comprar? Beleza. Primeira coisa, primeira pergunta. A gente sabe, né, se isso aqui ele é um retângulo, né, um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. Então, 50. Então, o perímetro, vou chamar aqui de 2P, tá? 50 mais 50, 100. 60 mais 60, 120. Então, 100 mais 120, 220 centímetros. Além disso, se 1 metro de renda custa R$1,20. Opa, aqui está falando em 1 metro e ali a gente colocou em centímetros. Então, vamos transformar para metro. A gente já sabe que a gente tem metro, decímetro, a gente aprendeu nesse módulo, e centímetro. Então, uma casa, 2 casas. Então, vai ficar 2,2 ou 2,20 metros. Isso aqui é o perímetro. Quantos metros de renda ela precisará? A gente já encontrou. Além disso, se 1 metro de renda custa R$1,20, quanto ela terá que gastar? Lembre o seguinte, ela decidiu contornar suas almofadas e ela tem 3 almofadas. Então, ela tem 3 almofadas. Então, isso aqui vai ser vezes 3. Então, primeiramente, 2,2 vezes 3. Isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 6,6 metros que ela vai precisar, né, para fazer o contorno com a renda. Agora, 1 metro custa R$1,20. Então, gente, veja que é um problema simples, mas ele demanda de uma determinada atenção para que a gente consiga resolvê-lo de forma correta. Então, ela precisa de 6,6 metros, só que cada metro significa que é 1,20 ou 1,2. Então, vamos multiplicar. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 2, 12 com 13. Então, 13. E aqui, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 6, 6. 2, 9, 7. Então, ela vai gastar, como são 2 casas decimais aqui, R$7,92. E está lá na alternativa. Então, espero que você tenha gostado, que você também tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. E um forte abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.